o meu nome é Tainara e hoje eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado Instrumento Terapêutico Ocupacional de Funcionalidade para Unidade de Terapia Intensiva e Enfermaria Adulto, validação de uma avaliação baseada na CIF, orientada pela professora doutora Letícia Almeida Vendrúsculo Fangel. A prática da terapia ocupacional no contexto hospitalar foi regulamentada pela Resolução 429 de 2013 do COFITO. E o processo terapêutico ocupacional, ele depende primeiramente da nossa avaliação, que é onde a gente consegue entender o paciente, entender qual é a demanda. E muitas vezes a gente precisa fazer uso de instrumentos padronizados para embasar a nossa prática terapêutica. A pesquisa feita em 2021, Instrumento Terapêutico Ocupacional para Contexto Hospitalar, construção de uma avaliação baseada na CIF, identificou uma escassez de instrumentos de avaliação padronizados que sejam específicos da TO e também específicos de ambientes hospitalares. A classificação internacional de funcionalidade e capacidade de saúde, a CIF, ela serve para descrever a funcionalidade e a incapacidade do indivíduo, enquanto o enquadramento da prática da terapia ocupacional é um documento oficial da OTA e é destinado apenas a terapeutas ocupacionais para que a gente possa embasar a nossa prática. É um documento que está em constante evolução e ele tem algumas coisas que são embasadas na CIF também. Então, eles têm uma relação. Pensando nisso, o objetivo desse estudo foi continuar o estudo de iniciação científica que começou lá em 2021, realizando a construção de instrumento terapêutico ocupacional agora de avaliação em contextos hospitalares, baseado tanto na CIF quanto no EPTO4, para que a gente possa deixar o instrumento mais parecido com a terapia ocupacional. Então, foi um estudo metodológico, né, que tem 4 etapas: desenvolvimento, validação e avaliação das ferramentas, 3 etapas, perdão. Em 2021, a gente fez a primeira etapa, que foi a revisão de literatura e a construção do projeto preliminar, do instrumento preliminar. E agora, nesse estudo, a gente fez a etapa 2, que foi a construção do instrumento preliminar, só que baseado no EPTO4. Então, a gente pegou a revisão de literatura, pegou os componentes que os artigos trouxeram, fizemos o primeiro esboço baseado na CIF, e aí, depois disso, a gente fez o segundo esboço do instrumento preliminar baseado na CIF e no EPTO4 também. Enfim. Então, a gente identificou vários itens de avaliação nos artigos e, para compor o instrumento preliminar, a gente escolheu 39 itens de avaliação que correspondem a 3 categorias da CIF: funções e estruturas do corpo, atividade de participação e fatores ambientais. Também foi dividida a apresentação dos itens em componentes avaliados, categorias da CIF e quais são os códigos da CIF, isso para facilitar a nossa compreensão, para que a gente pudesse construir o instrumento preliminar. Né? E aí, depois disso, a gente fez a correlação com o EPTO4 e trouxe a linguagem mais do EPTO4 para o nosso instrumento. Então, o instrumento ele é dividido entre os domínios da terapia ocupacional, sendo eles as ocupações, fatores do cliente, contextos e competências de desempenho. Mas todos os componentes vão ser classificados pelos qualificadores da CIF, para que o instrumento também não perca essa característica de ser baseado na CIF. Então, o instrumento ficou bastante perceptível que tem a CIF e que tem o EPTO4. O instrumento ele é dividido em 2 etapas. Então, a primeira etapa é a autoavaliação do paciente e a segunda etapa é a avaliação do profissional, que no caso é o terapeuta ocupacional. Aqui eu trouxe como ficou o esboço do nosso instrumento, então tem as ocupações, as atividades de vida diária, os contextos, que são contexto, fatores ambientais, são produtos e tecnologias. Aqui o cartão de resposta para facilitar que o paciente consiga compreender melhor, consiga descrever melhor como ele se vê, como ele se vê fazendo aquela ocupação. Né? E aqui também tem algumas perguntas que é como a gente pode perguntar para o paciente, é mais para nortear o terapeuta se ele tiver alguma dúvida em relação a isso. Então, aqui tem as funções do corpo, que são onde tem mais componentes, são onde tem mais coisas para a gente avaliar. E temos aqui também as competências de desempenho. Por fim, a gente conseguiu construir um novo instrumento preliminar, só que agora baseado tanto na CIF quanto na OTA, no enquadramento da prática da terapia ocupacional, no EPTO4, e agora conseguimos deixar o instrumento específico da terapia ocupacional e não um instrumento multi,
que era como ficou na primeira fase da pesquisa. O estudo tem perspectivas futuras de continuação para que a gente possa, de fato, conseguir fazer a validação desse instrumento terapêutico ocupacional. Aqui estão as minhas referências. Eu agradeço pela atenção. Até breve.